Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Versículo 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Verso 6. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Verso 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Verso 11. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este momento também, pela oportunidade que temos de refletir na Tua Palavra. Que a misericórdia do Senhor se faça presente sobre nós nesta manhã, e que o Teu Espírito Santo ministre em nossos corações, Senhor. Necessitamos ouvir a Tua voz. A Tua voz, Senhor, é o pão fresco, ó Deus, é o maná que vem do céu, que precisamos, ó Senhor, para a edificação das nossas vidas. Faça de mim um instrumento, Senhor, tenha misericórdia de mim. Usa-me, Senhor, nas minhas falhas, nas minhas fraquezas. Venha glorificar o Teu nome nesta manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, eu fiz questão de ler até o último versículo, versículo 13, mas ele vai girar em torno da nossa reflexão nessa manhã na vida de Mefibosete, mais especificamente. Mefibosete, a Bíblia nos conta que quando ele tinha 5 anos de idade, o seu pai Jonatas estava numa batalha no Monte Gilboa, e lá ele veio a falecer. Mataram ele lá. A babá, a mulher, a ama, a serva que cuidava de Mefibosete quando ele tinha 5 anos, com medo dos inimigos virem, tomarem, pegarem ele, saquear onde ela estava, ela saiu correndo, saiu às pressas para esconder, para fugir com Mefibosete. Quando ela correu, ela deixou a criança cair, e a criança quebrou as 2 pernas ou os 2 pés, algo semelhante a isso, ficando coxo, permanecendo coxo, ou seja, meio aleijado, meio manco, não andava direito, tinha dificuldade em se locomover. É claro que hoje isso não aconteceria, né?
situação como essa, você leva no hospital, você leva no pronto-socorro. A medicina hoje está avançada, existem exames, raio-x e outros tipos de exames, maneiras, cirurgia para se colocar, para se fazer o conserto, né, digamos assim, e a pessoa não ter esse tipo de problema. Mas naquela época não havia nada disso. Então certamente a pessoa ficou como ele, como Mefibosete, que ficou coxo dos 2 pés. Ela fugiu, ela correu levou ele para um local chamado Lodebar, e lá ele permaneceu por muito tempo. A palavra de Deus nos mostra aqui no texto que nós lemos, irmãos, que um dia, passado algum tempo, Davi se lembrou da aliança que ele havia feito com Saul por amor de Jonatas, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 24, a partir do versículo 21, a passagem que Davi corta a orla do manto de Saul. Ali está exatamente o momento em que Davi faz esse compromisso com eles por amor de Jonatas, dizendo que ele não eliminaria a posteridade de Saul, ou seja, seus filhos, seus netos. Davi não faria isso. Portanto, Mefibosete, em tese, ele tinha uma linhagem real. Saul foi rei de Israel, o próximo rei, em tese, seria Jonatas. Depois de Jonatas, seria Mefibosete. Ele seria rei, se não fosse os planos de Deus. Deus teve outros planos. Quais eram os planos de Deus? Tirou Saul e colocou Davi como rei. Porém, tanto Jonatas quanto Mefibosete, eles tinham uma linhagem real. E Davi se lembrou, no texto que nós lemos aqui no comecinho, Davi se lembrou dessa aliança que ele havia feito a respeito da posteridade de Saul. O texto nos mostra logo no comecinho, irmãos, logo no início, que Mefibosete, num único dia, com essa introdução que eu acabei de dar para vocês, ele perdeu a família, ele perdeu a casa, ele perdeu a capacidade de andar, ele foi levado por um outro local, para uma terra que se chamava Lodebar, que significa terra sem pasto. Num único dia, a vida dele foi marcada por perdas, por decepções, por angústias, por tragédias. Até um dia que o rei Davi lembrou-se do compromisso, da aliança que ele tinha feito com Saul. E aí a vida de Mefibosete mudou radicalmente, de uma hora para outra. Observe que num dia Mefibosete está vivendo uma tragédia. No outro, Mefibosete foi convidado para estar perante o rei no palácio. A vida é feita dessas coisas, irmãos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem como explicar, mas é isso. Tem dia que parece que nada dá certo. Tem dia que a gente gostaria que nunca acabasse, porque está dando tudo certo. A sabedoria que nós devemos ter é saber viver esses momentos, é não se deslumbrar quando tudo está indo bem, e também não se desesperar quando nada está indo bem. É o que nós chamamos de equilíbrio. Existem muitos exemplos, a respeito disso, que poderia sustentar, esclarecer melhor esse dia mau e esse dia bom nas nossas vidas, mas não há nada mais claro para nós exemplificarmos quando a própria Bíblia diz: basta nós olharmos para a natureza e vermos a presença de Deus. Basta nós olharmos para a natureza e vermos que a própria natureza é formada, irmãos, de primavera, verão, outono, inverno. Usamos muito esse exemplo quando fazemos casamento. Alguns pastores usam, acho que eu usei uma ou duas vezes apenas, mas a vida é isso também. Tem horas na nossa vida que nós estamos vivendo a primavera, está tudo bem, está tudo lindo, tudo maravilhoso, as flores brilham, a rosa aparece. Tem dia que é verão, a alegria é muito grande, a felicidade, você quer desfrutar, você quer aproveitar daquele momento, só que logo depois vem o outono, já fica em casa, a noite já faz mais frio, aquela garoinha, então pode piorar. Vem o inverno, frio, em locais mais rigorosos, neve.
Se a gente parar para olhar e pensar, irmãos, a nossa vida é assim. A nossa vida passa pela primavera, passa pelo verão, passa pelo inverno. Tem dia que é só flores, é só alegria, é só amor. É amor para lá, é amor para cá. Tem dia que não pode chegar perto. Tem dia que não pode olhar. Tem dia que o humor não está bem. Tem dia que a pessoa, ela não acorda, como dizem aí fora, né? O crente não faz isso, tá? Mas ela não acorda com o pé esquerdo. Ela acorda com o pé esquerdo, bate o pé na quina da mesa, tudo dá errado. É aí, irmãos, que nós precisamos aprender a ter equilíbrio na vida. Qual é o equilíbrio? Que equilíbrio? É manter a serenidade. Quando tudo vai bem, saber lidar, saber aproveitar. Quando nada vai bem, ter força, saber passar por aquele momento, orar, confiar, buscar o Senhor. Mefibosete é um exemplo para a gente. Num dia, decepção, perdas, angústias. No outro, ele é chamado para estar perante o rei no palácio. E quando Davi fez isso, no texto que nós acabamos de ler, Davi se lembrou da aliança que ele havia feito com Saul por amor a Jonatas. E essa aliança, quando ele lembrou, ele falou: será que tem alguém da descendência da família de Saul? Então disseram para ele que Ziba era servo de Saul. Ele saberia responder. Davi mandou chamar Ziba. Ziba veio. Então, quando Saul perguntou, a resposta de Ziba foi essa, irmãos. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Existem mensagens que às vezes estão nas entrelinhas, né, da palavra. A ótica de Ziba, irmãos, a visão de Ziba era assim: não, tem sim, tem um descendente aí de Saul, tem um aleijado. Isso é forma de se referir a alguma pessoa? Isso é forma de se referir a alguém? Tem pastor lá no Portal de Laranjeiras? Tem o pastor do joelho ruim, né? Isso é forma de se dirigir a alguém? Vamos pensar um pouquinho. A qualquer pessoa, a qualquer um que seja, em qualquer lugar. Não é, irmãos. Não é a forma adequada. Quando você se dirige a uma pessoa, dirige-se dizendo: ah, não, tem alguém que lá é filho de Saul, da casa de Saul? Tem um aleijadinho. Isso é depreciativo. Ele estava depreciando. Certamente não foi a melhor maneira. Ele estava citando um defeito de Mefibosete. No caso, um defeito físico, poderia ser outro. Mefibosete poderia não ter problema nenhum físico, mas ele poderia dizer: está lá coisa ruim, está lá, falar qualquer outra coisa depreciativa em relação a Mefibosete. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, e não julgar as pessoas com base na visão dos outros, com base no que os outros dizem. Ah, você conhece fulano de tal? Ah, aquele que é ruim disso, aquele que é aleijadinho, aquele que... Não, essa é a visão dele, não é a sua. Nós temos que julgar as pessoas depois que nós conhecemos as pessoas, depois que nós vivemos com as pessoas. E quando eu digo julgar, é julgar no sentido assim: o que eu posso falar dessa pessoa é isso, porque é isso que eu vivi com ela. Não é sair julgando, porque a própria Bíblia condena o julgamento, mas é o que eu conheço da pessoa e não pelo que os outros dizem, irmãos. Às vezes a gente ouve uma história a respeito de alguém, no trabalho, em casa, na família, a respeito de alguém dentro da igreja, e fala assim: ah, mas aconteceu isso com a pessoa, oh, mas o pastor fez isso, ah, mas esse irmão fez isso. Mas espera aí, nós estamos julgando pelo que nós ouvimos falar, e não pelo que nós conhecemos, não pelo que nós vivemos. Então nós não podemos... nós devemos deixar de lado o que Ziba fez. Ziba foi um mau exemplo, sem contar, irmãos, que Ziba ainda teve um papel aqui de acusador. Ele acusou, quando ele apontou um defeito de Mefibosete. É muito fácil apontar o defeito das pessoas, é muito fácil dizer as coisas ruins que as pessoas têm. Aliás, é mais fácil do que as boas, né? Parece incrível isso. Não, a gente não pode fazer isso. Temos que falar bem, apontar as coisas boas das pessoas. E o acusador, o inimigo das nossas
nossas almas. O maligno, ele é especialista em fazer isso, irmãos, em apontar os defeitos, as falhas, em trazer na nossa mente os nossos defeitos do passado, as nossas falhas do passado, os nossos pecados do passado. Quando nós caímos, quando nós tropeçamos na nossa caminhada cristã, o acusador, o maligno, a primeira coisa que ele faz é dizer: está vendo, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar, você não consegue ir para a igreja. Irmãos, assim como Mefibosete estava debaixo da aliança feita entre Davi e Jonatas, nós estamos debaixo de uma aliança feita por Jesus na cruz do Calvário, uma aliança feita com o sangue de Jesus. Portanto, ainda que o acusador venha te acusar, venha apontar seus defeitos, suas falhas, repreenda em nome de Jesus. Sim, eu caí, sim, nós tropeçamos, mas da mesma forma nós temos forças em Cristo Jesus para levantar e continuar a caminhada, irmãos, continuar buscando, continuar servindo ao Senhor. Ah, pastor, eu gostaria de orar tanto. Continua orando, não perca esse gosto, continua buscando. Ah, pastor, eu gostaria de tanto de servir mais a Deus. Continua com esse gosto, continua servindo, continua. Do jeito que você está, aos poucos o Senhor vai acrescentando na sua vida. Não deixe o acusador te acusar dos seus erros, das suas falhas, das suas quedas. Se o inimigo apontar, irmãos, as suas deficiências, os seus pecados, os seus erros do passado, aponte a cruz para ele. Glória a Deus. Foi lá na cruz do Calvário, onde foi feita a aliança, que as nossas transgressões foram apagadas, que os nossos pecados foram aniquilados. Foi na cruz do Calvário. Agora, é interessante no texto que Mefibosete, irmãos, ele tinha um probleminha assim. Ele tinha um pensamento equivocado, um pensamento errado. E para piorar a situação dele, ele tinha uma visão depreciativa dele mesmo, de si. O versículo 8, ele disse assim para Davi: então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Mefibosete se enxergava como um cão morto. O pior para Mefibosete, irmãos, não era a visão pejorativa de Ziba, que falava, o aleijadinho, o aleijado de 2 pés. Não era. O pior para Mefibosete era ele se enxergar como um cão morto. Era ele ter uma visão pessimista dele. Eu quero dizer para todos nós, irmãos, que não há nada pior para nós a gente ficar falando assim: eu não vou conseguir, é muito difícil para mim. Eu não tenho talento, eu não sei tocar, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade. Isso é ruim, isso é horrível para nós, irmãos, para nós. Todos nós podemos, todos nós conseguimos, todos nós temos capacidade. Escuta, eu não estou dizendo aqui para você que se você quer fazer algo que você não sabe, você deve sim se matricular numa escola, num estudo, se aperfeiçoar, aprender. Você deve fazer isso. Isso é importante. Mas você pode, você consegue. Em nome de Jesus, nessa manhã, para de dizer que você não consegue as coisas. Para de dizer que você não tem capacidade em determinada área da sua vida. Eu não vou conseguir ser pai, eu não vou conseguir ser mãe, como que eu vou conseguir entregar esse trabalho? Me pediram um projeto na empresa, eu não sei como que eu vou conseguir entregar, eu não sei como que vai ser o meu amanhã, será que eu vou ter condições? Para de olhar para o amanhã, para de se preocupar com coisas que não aconteceram, confia no Senhor. Todos nós temos, irmãos, a capacidade. É clássico o exemplo, mas é real, é verdadeiro, é bíblico. Olha para José do Egito, irmãos. Quando ele foi lançado lá no poço, vendido como escravo por seus irmãos, ele poderia dali ter saído e ter dito, ter falado, ter vivido isso: meus irmãos não gostam de mim, meus irmãos não me amam, eu não sirvo para nada, todos eles estão lá, o pai e a mãe queriam, mas meus irmãos, olha o que fizeram comigo, o que vai ser de mim? Ele poderia, irmãos, quando ele foi vendido como escravo, ele foi acusado, uma acusação falsa lá por Potifar, ele foi preso, ele poderia ter uma vida de lamentos, uma vida de lamúrias, mas não. O que ele fez? Ele confiou em Deus, ele viveu a vida dele, ele sabia que aquilo ali era só um momento na vida dele, era só um momento de dificuldade.
dificuldade, talvez fosse um inferno na vida dele, mas ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia que se ele fosse fiel ao Senhor, que se ele fizesse as coisas como deveriam ser feitas, o trabalho dele como ele fez, o Senhor estaria honrando a vida dele. E foi o que aconteceu, irmãos. Foi o que aconteceu. Olhe para Golias. Você conhece a história de Davi e Golias, o gigante que ameaçou o povo de Israel? O que o povo de Israel teve? A Bíblia nos fala, ficaram todos com medo. Por quê? Porque ouviram o que Golias disse, porque viram que ele era forte e grande, deixaram tudo isso entrar no coração, descer ao coração, e isso gerou o quê? Medo. E quando o medo vem, ele nos paralisa, ele cria uma barreira e a gente não consegue agir, a gente não consegue se levantar, a gente não sabe o que vai fazer, porque nós estamos com medo. E ficamos com medo por quê? Porque vimos algo ou deixamos descer algo ao nosso coração. Para a gente vencer as batalhas dessa vida, irmãos, nós não podemos dar atenção ao que os outros dizem. Nós não podemos dar atenção ao que os nossos olhos veem. Nós temos que dar atenção ao que a Bíblia diz, ao que a palavra de Deus diz. Nós temos que dar atenção ao que os nossos olhos veem. E os nossos olhos enxergam Jesus morrendo na cruz, mas também enxergam um túmulo vazio 3 dias depois. O nosso Deus é poderoso, é o milagre que Ele faz. Para a gente vencer batalhas, irmãos, a Bíblia diz em Josué 1,9: seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, o Senhor Deus será contigo por onde você andar, diz a palavra do Senhor. Aleluia. O onde você andar significa em todo o tempo, primavera, verão, outono, inverno, em todos os momentos da vida, nos momentos ruins, no dia ruim, no dia bom, o Senhor será contigo por onde você andar. Mas nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração, isso fazer morada no nosso coração. No livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 13, está escrito que Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de esperança. Olha lá, ora, o Deus de esperança. Irmãos, o que é esperança? Esperança é saber que vai dar certo, saber que as coisas vão mudar, saber que o inverno vai passar, saber que o dia mau vai terminar, saber que a alegria voltará. O nosso Deus é um Deus de esperança. Portanto, se você está sem esperança, para com isso nessa manhã. Muda a sua forma de pensar. Se fosse um computador, a gente apertava o botãozinho lá, né? Tchum, resetava, começa tudo de novo. Faz isso na sua mente, reseta ela. É um Deus de esperança. É um Deus de esperança. Eu tenho esperança no Senhor. A gente olha para o texto, irmãos, e nós vemos Davi. Ele não olhou os defeitos de Mefibosete. Ele nem se incomodou, nem caiu. Entrou no seu ouvido, mas não caiu no seu coração o fato de Mefibosete ser defeituoso, ser aleijado. Quando ele soube que existia alguém que era da casa de Saul, ele falou: manda chamar. Assim, irmãos, é comigo, assim é com você. Deus não olhou para os nossos defeitos, o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados, e nós com um monte de defeitos, o Senhor falou: eu te chamo, vem para mim, diz o Senhor. E nós fomos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Obrigado. Por isso, irmãos, nessa manhã, se você ainda tem uma pontinha, alguma palavra no seu coração, o que você tem dito a respeito de você, que você não pode, que você não consegue, que você não tem condição, que você não é capaz, para com isso nessa manhã, em nome de Jesus. Peça direção para o Senhor. A tua causa está difícil, a tua causa está impossível, você não consegue, não sabe o que fazer, peça direção para o Senhor. Quando nós ficamos dizendo, sabe, eu não consigo, você sabia que isso te leva à depressão? Isso pode levar a pessoa à depressão, porque ela começa a achar que todo mundo consegue as coisas e ela não, que ela é a pior, que ela não vai conseguir, que ela não tem capacidade para fazer aquilo, e isso faz mal. Eu quero convidar você nessa manhã a se ver, a se enxergar como o Rei dos Reis te vê, como o Rei dos Reis te enxerga. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Irmãos, geração eleita. Diz a palavra de Deus que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu, e Ele escolheu do jeitinho que nós somos, com todos os nossos defeitos, as nossas falhas, com todas as nossas virtudes. Ele escolheu desse jeitinho, porque Ele
nós somos sacerdócio real. No passado, você sabe, você conhece a história, para que houvesse perdão dos pecados, o sacerdote tinha que sacrificar um animal. Com a morte de Jesus, a ressurreição, acabou isso. Nós passamos a ser os sacerdotes, nós temos acesso direto ao Pai. Basta nos humilharmos e pedir perdão dos nossos pecados. Ora, nós temos acesso direto ao trono do Senhor, para orar, para abrir os nossos corações. A palavra de Deus diz que nós somos, irmãos, nação santa, um povo separado para servir ao Senhor, um povo separado para honrar ao Senhor. Somos propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós temos um dono, e esse dono é o Senhor, que pagou sangue por nós. Por quê? Porque para Ele nós temos valor, você tem valor, nós temos valor. Então pare de se depreciar, de dizer que você não consegue, que você não pode as coisas. Peça direção para o Senhor, peça orientação para o Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Eu creio nisso. Sim, irmãos, nós sofremos quedas, nós caímos, temos marcas, talvez efeitos espirituais, dificuldades, mas ainda assim foi o Senhor que te chamou. Ainda assim o Senhor te chama, e Ele não vai desistir de você. O que foi, o que passou. Vire a página da sua vida, se esforce para um novo relacionamento com Deus, uma nova intimidade com o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alvo. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, irmãos, ele estava se referindo ao atleta mesmo, um atleta da corrida, que já tinha naquela época, corrida de correr. E o atleta, quando ele entra na sua corrida, ele vai em busca do quê? Da linha de chegada, do alvo. O atleta, ele vai até terminar. Portanto, irmãos, o atleta, ele não olha para trás, ele não fica olhando, porque se ele ficar olhando para trás, ele vai demorar para chegar. Se ele ficar olhando para trás, ele pode tropeçar e cair no caminho. Então as coisas velhas se passaram, o teu passado já foi apagado. Esquece diante de Deus, acabou. É daqui para frente diante do Senhor. O nosso passado, irmãos, as nossas quedas, as nossas falhas, ficou para trás. No máximo, ela não pode ser peso para a gente servir ao Senhor. É no máximo, ela tem que servir de experiência para a gente. Eu errei lá atrás e eu não vou errar de novo. E se eu errar, o Senhor pode me perdoar. Ele tem a mão estendida. Não que eu vá errar, mas se acontecer, o Senhor te perdoa. Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Tem um personagem, se você puder pôr para mim, eu esqueci de falar, ele está no pendrive. Ele se chama, muitos aqui conhecem, ele se chama Nick Vujicic. É muito famoso. Eu só vou pôr a foto ali para vocês verem e lembrar. Ele nasceu sem as duas pernas e os dois braços. Ele já esteve no Brasil uns 10 anos atrás, participou de um monte de programas aí na TV brasileira. Ele é evangélico. Esse moço, irmãos, ele não viveu uma vida de lamento. Ele diz assim, que Deus não deixa nada acontecer na vida a não ser se Ele tem um propósito. Ou seja, se algumas coisas acontecem na nossa vida, é porque Deus tem propósito naquilo. Às vezes demora um pouquinho a gente descobrir, mas Deus tem um propósito, senão Ele não teria permitido aquilo na nossa vida. Esse moço, ele aceitou Jesus com 15 anos de idade. E com 15 anos de idade, quando ele aceitou Jesus, foi quando ele leu na Bíblia aquela passagem que um cego, trouxeram um cego para Jesus e perguntaram para o Senhor: mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Ele ou seus pais? E Jesus disse: nem ele, nem os seus pais. Foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus, para que se manifestasse no cego as obras de Deus, propósito. A partir do momento que ele leu isso, ele fala: a minha vida mudou, a minha vida se transformou, porque eu vi que eu nasci desse jeito, porque Deus tinha propósito na minha vida. Aí ele fala, irmãos, que se ele tivesse nascido com os braços e com as pernas, ele não teria viajado o mundo pregando o Evangelho. Aleluia. Ele acrescenta: se eu posso confiar em Deus na minha circunstância, vocês também podem confiar em Deus nas circunstâncias de vocês. Às vezes a gente reclama,
reclama sem necessidade, irmãos, sem necessidade. Às vezes a gente fica se lamentando sem necessidade. Um homem desse poderia ser revoltado com tudo e com todos. Ele está pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor. Olhe para o texto. Num só dia, quero relembrar, Mefibosete perdeu o avô, perdeu o pai, perdeu a casa, perdeu o movimento dos pés, perdeu até a identidade, porque ele se achava como um cão morto. Num só dia, mas também foi num outro dia, num único dia, que ele passou a comer na mesa do rei. Passou a sentar na mesa do rei. Por isso, confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, meu irmão. Coloca a tua causa nas mãos do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer muito, 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 muito mais do que nós pensamos. Às vezes a situação não está boa hoje, mas vai ser da noite para o dia, vai ser num dia, de repente, numa hora, o Senhor muda tudo, vem a notícia boa, a porta se abre, a solução chega, mas nós precisamos confiar. Falamos da aliança de Davi com Jonatas, que trouxe Mefibosete à casa do rei. Mefibosete, que tinha um defeito nos pés, porém, quando ele se sentava à mesa para comer, o defeito desapareceu. Ninguém via, ninguém nem sabia que ele tinha defeito, o defeito era coberto. Nós temos uma aliança, nós estamos debaixo da aliança de Jesus, a aliança de sangue na cruz do Calvário. E quando nós estamos na mesa da comunhão com Deus, irmãos, os nossos defeitos desaparecem porque o Senhor não olha para os nossos pecados, tanto que quando celebramos a ceia, nós dizemos, examine-se o homem a si mesmo, e aí nós aconselhamos, nós falamos, peça perdão se você pecou, se você errou, mas não deixe de tomar a ceia, porque na ceia, na comunhão, os nossos defeitos são encobertos, eles desaparecem, as nossas transgressões são apagadas. O Salmo que eu li aqui no início do culto, Salmo 113, versículos 7 e 8, diz que o Senhor do pó levanta o pequeno, Ele ergue o necessitado para fazer-se assentar com príncipes. Olhe para Mefibosete. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Deus fez na vida de Mefibosete. Foi exatamente isso. Tirou do pó. Foi exatamente isso. Ergueu o necessitado para sentar na mesa com príncipes, e ali no caso dele, com o rei Davi. Como Deus usou, irmãos, Davi para restaurar a vida de Mefibosete, por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. Deus também nos restaurou pelo sangue da eterna aliança. Antes, Mefibosete vivia em Lodebar, e ali ele ficou até ser convidado para o palácio. Lodebar, que significa sem pasto, sem alimento. Às vezes, na nossa vida, a nossa bênção, ela passa por Lodebar. Estamos esquecidos, estamos longe, ninguém nos vê, ninguém lembra de nós. Às vezes a gente pensa até que nem Deus se lembra de nós, mas Ele sabe que você está lá em Lodebar. Ele sabe que você está lá. Só não é a hora dele te convidar para o palácio. Só não é a hora do seu dia mudar. Mas Ele sabe que você está lá. Sabe por quê? Porque é lá, irmãos, em Lodebar, que nós precisamos aprender lições que em outro lugar nós não aprenderíamos. É nessa hora da dificuldade, da luta, que nós precisamos aprender, entender o que Deus tem para as nossas vidas. Pode ser talvez até que Deus está apenas vendo se nós estamos confiando ou não. Às vezes é só isso. Às vezes é muito mais. O Senhor quer moldar o nosso caráter, a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar as coisas. Às vezes Deus quer mostrar para a gente que a gente pode ajudar as outras pessoas, mesmo estando em Lodebar, mesmo estando esquecido, mesmo vivendo dificuldades. Às vezes Deus faz alguns testes com a gente, ou como eu disse, apenas para ver se nós confiamos e não. Provérbios 17:3 diz que o Senhor prova o coração. Como que se prova o coração? Na luta, na dificuldade, no meio da tempestade, irmãos. Você sabe que as árvores que têm os galhos mais fortes e as raízes mais profundas,
são as que aguentam as maiores tempestades. E para os nossos galhos ficarem fortes e a nossa raiz profunda, é só em Deus, Aleluia. só no Senhor, Glória só em Jesus. Lodebar, irmãos, significa sem pasto. É igual a nós, exatamente somos nós, porque nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Estávamos todos em Lodebar, Santo Deus. passando por dificuldade. Glória. A palavra de Deus nos diz que Mefibosete, quando chegou diante do rei, ele se humilhou. Quando nós tivemos os nossos olhos abertos, quando o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados, qual foi a nossa primeira atitude? Se humilhar diante de Deus, pedir perdão para Ele dos nossos erros, das nossas falhas. De certa forma, nós somos Mefibosete, irmãos, porque foi a mesma coisa que nós fizemos. Quando o Senhor perdoou os nossos pecados e nós chegamos diante do Senhor, quando o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados, nós passamos a ter acesso à mesa do rei, como Mefibosete. Nós passamos a ter pastos verdejantes, ou seja, passamos a ter um pastor que cuida de nós, como Mefibosete, que ele saiu de um local sem pasto e foi morar no palácio. O versículo 11 nos diz: quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Nós também, irmãos, quando aceitamos a Jesus, passamos a ser filhos do rei. O Senhor nos tornou herdeiros, como Mefibosete, porque o filho, ele é herdeiro. Nós passamos a ter comunhão com o rei, como Mefibosete passou a ter comunhão com o rei. E olha o verso 13, que coisa linda, diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Aleluia. Nós, irmãos, Glória a eu, Deus. você, também almejamos um dia morar na Nova Jerusalém, na cidade que Jesus está preparando para mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Nessa noite, ou melhor, nessa manhã, a sua vida está passando por uma estação do ano. É uma estação do ano, acredite nisso. Já vai mudar. Já o inverno vai passar, o verão virá, a primavera virá, a alegria virá, você vai sorrir, você vai ser feliz. Tenha força, é só uma estação do ano. Todas as vezes que você pensar que você não consegue as coisas, que você não tem capacidade, que o acusador lembrar dos teus pecados, repreenda ele em nome de Jesus. Faça isso, não tenha medo. Repreenda os teus pensamentos. Fala: eu repreendo o pensamento maligno em nome de Jesus. Repreenda, pode repreender, irmãos. Não deixe fazer morada no teu coração, porque é isso que Ele quer. Pare de ser pessimista, de olhar. Não estou pregando aqui o positivismo, não é isso não, irmãos. A nossa fé está em Cristo Jesus, a nossa fé está na palavra de Deus, na Bíblia. Mas o que eu estou pregando é para você parar de olhar que as coisas vão dar. Não vai dar ruim não, vai dar bem sim. O Senhor está contigo, as coisas vão mudar. Ele te chamou, você é o escolhido de Deus, o escolhido de Deus. E prossiga para o alvo. Não desista. Continue a caminhada como um atleta focado, se esforçando para fazer esta corrida. Se você não consegue correr, caminhe na fé, ande na fé. Eu e a Val, a gente está andando, né, Val, na fé. Caminhe na fé, irmãos, mas sempre em direção ao alvo. Pois foi Jesus que disse: este é o meu sangue da nova aliança derramado por vós. Assim como Davi tinha uma aliança com Saul por amor a Jonatas e trouxe Mefibosete para a casa do rei, Jesus, através da nova aliança, nos trouxe para a casa do rei. Guarda essa mensagem no coração. Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidá-lo, coloque a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Senhor, por esta palavra. A ti seja, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Muito obrigado por falar aos nossos corações. Eu peço a ti, Senhor, que esta palavra ela seja plantada em nossos corações como semente em solo fértil.
e que ali ela venha crescer, Senhor, que ali ela venha progredir, ó Pai, que ela venha dar frutos, flores, ó Senhor, que a igreja do Senhor seja edificada nesta manhã, seja abençoada nesta manhã, Senhor. Eu te louvo, eu peço ajuda-nos, ó Espírito Santo, nos ajude ainda no dia de hoje, no decorrer desta semana, Senhor, para que possamos refletir ainda mais sobre o que o Senhor falou nesta manhã, para que nós possamos confiar em Ti, em toda e qualquer situação, para que nós tenhamos em mente, Senhor, que foi o Senhor quem nos chamou, que há propósitos do Senhor na nossa vida, ó Deus, que tenhamos o coração aberto, que tenhamos o coração sensível à voz do Teu Espírito para cumprir a Tua palavra. Repreendemos em nome de Jesus toda ação do inimigo, toda acusação do inimigo, todo levante do maligno que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Foi o Senhor quem nos chamou, é o Senhor quem nos sustenta, ó Pai, por isso nós confiamos em Ti, em nome de Jesus, amém, e amém. Com que você